Olá, gente! Hoje a treta é pesada. Eu vou falar para vocês sobre liberalismo teológico, algo maligno, destruidor. Antes, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores? Você crê que ao final todos os homens haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas e para ser julgado por um Deus santo e justo? Você sabia que após este julgamento, muitos irão perecer no inferno por toda a eternidade? Pois bem, tudo isso é verdade. Pode ser que você esteja até dizendo, eu não sei, eu não creio. E o que eu quero te falar é que existe um movimento chamado teologia liberal que não crê em nada disso e ainda propaga em verdades que são destruidoras. E talvez você até esteja alinhado com esse tipo de pensamento. É uma forma de você ludibriar uma realidade que a uma hora você vai ter que enfrentar. Eu não sei se você sabe, gente, mas hoje a Europa é um continente pós-cristão. Quando nós falamos dos Estados Unidos da América, 70% dos americanos acham que não é mais necessário pregar sobre Jesus Cristo. E aí você pode estar se perguntando, você que é cristão ainda, mas como assim? Como as coisas chegaram a esse nível? O que eu digo a você é que chegaram lá e estão como uma avalanche chegando aqui também. Eu vou falar sobre como tudo isso aconteceu. Eu vou falar sobre o que é o liberalismo teológico, as suas crenças, o resultado disso na vida das pessoas. Nesse vídeo, eu vou te explicar o início da teologia liberal, como ela se desenvolveu também. Vou falar sobre os malefícios desta teologia e o motivo pelo qual ela precisa ser rejeitada, gente. Precisa ser rechaçada. Preste bastante atenção para que você nunca diga eu não sabia, para que você nunca diga ninguém me avisou sobre este grande mal que assola o mundo e cresce assustadoramente no Brasil. Pois bem, vamos lá. Vamos ao surgimento da teologia liberal. O liberalismo é uma corrente teológica que nasceu na Alemanha, jamais no final aí do século XVII, e se fortaleceu muito no século XVIII. E, infelizmente, chegou aos nossos dias e continua expandindo-se. Esse movimento surgiu como fruto do iluminismo e da racionalização da fé. Trata-se de algo extremamente destrutivo à fé cristã histórica, pois se apresenta como, assim, de forma muito sutil e de forma muito adocicada, porque visa adaptar a fé cristã aos paradigmas da modernidade. E é desta forma que o liberalismo nega os fundamentos que são inegociáveis no cristianismo, tais como a inspiração, a suficiência, a autoridade e a inerrância da Bíblia Sagrada. Pois bem, a teologia liberal, lá quando iniciou o século XVII, XVIII, dali por diante, tomou as universidades da Europa, que ensinavam a boa teologia advinda da reforma protestante do século XVI. E com isso, eles produziram muitos pastores que passaram a não acreditar mais na Bíblia como palavra de Deus. E esse entendimento traz implicações diretas sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra redentiva, realizada na cruz do Calvário, e o nosso relacionamento com Deus. Pois bem, o crescimento da teologia liberal invadiu, gente, as igrejas da Europa no século XVIII, e juntamente com a secularização e com o materialismo foram determinantes para o esvaziamento e o fracasso do cristianismo no velho continente, a ponto de várias igrejas hoje serem bares, né, na Europa. Para você ter uma ideia, irmãos, a Europa é vista, conforme falei, como um continente pós-cristão. Pensa bem, no passado, a Europa foi o grande celeiro de missionários. A Europa enviou missionários para evangelizar o mundo inteiro. Agora, o berço do evangelismo mundial carece de ser evangelizado. Tudo isso graças ao derretimento, não tem outra palavra, o derretimento promovido pela teologia liberal.
Esse liberalismo teológico que teve início na Europa, atravessou o Oceano Atlântico, chegou aos Estados Unidos da América no início do século XX. Daí por diante, levantou-se um grande combate entre esses liberais e os pastores conservadores, chamados de fundamentalistas à época, né? Aí foi um embate terrível, terrível, terrível. Para que os irmãos tenham ideia dos malefícios promovidos por esta teologia, hoje, conforme falei, na América do Norte, aproximadamente 70% das pessoas não creem que seja mais necessário pregar sobre salvação, pregar sobre vida eterna, pregar sobre o céu, sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua obra vicária. Isso já não tem grande importância. E isso acontece exatamente pela influência da teologia liberal, que nega o conceito de pecado. E além disso, prega que ao final Deus vai salvar todo mundo. Eu vou ser mais enfático no que eles ensinam. Preste bastante atenção. Primeiro, eles rejeitam a Bíblia como palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente. Atacam diretamente a suficiência e a autoridade das Escrituras, pois tratam a Bíblia como um mero registro cultural, infalível e também condicionada ao tempo. Tratam como se a Bíblia tivesse caducado, sabe? Como se a Bíblia tivesse prazo de validade, entendeu? Eu penso que os teólogos liberais, para eles, Deus é um Deus com D minúsculo, pois sequer Deus conseguiu fazer com que os escritores da Bíblia, segundo eles, escrevessem segundo a vontade soberana de Deus. É um Deus muito pequeno. E também, com o passar do tempo, ele não conseguiu preservar a Bíblia, né? Ao atacar a Bíblia, esses liberais removem o alicerce sobre o qual a igreja está construída. A Bíblia afirma que toda a Escritura, toda, é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. E também afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, como haverá fé em seu coração? Haja vista, a fé ela é gestada pela palavra, certo? Por fim, o maior mal do liberalismo teológico é que ele conduz o homem à perdição, à destruição. Contudo, com uma aparência de bondade, com uma aparência de inclusão social, de amor ao próximo, de tolerância, né? O pecado para os liberais recebe outro nome, algo muito mais palatável, sabe? Algo que passado um mel. Pecado hoje é chamado de mau hábito, ou que a pessoa tem algum problema, uma doença, né? Mas não é pecado, né? Ao contrário do que a Bíblia diz. A realidade nua e crua é que o liberalismo teológico oferece uma religião sem a cruz, uma fé sem arrependimento, um Cristo sem o seu senhorio e um Salvador que é servo e não senhor. Está aqui para obedecer. Oferece uma fé que conforta e afaga e acomoda o pecado. Mas não é a fé salvadora. Aliás, isso não é fé. Trata-se de um engodo. Trata-se de um engano. O liberalismo não deve sequer ser considerado cristianismo, gente. Na verdade, é uma religião completamente diferente. Uma verdadeira aberração. Não tem outra palavra para descrever. Cabe à igreja, especialmente à luz da Escritura, resistir com firmeza, pregando, obviamente, a verdade com amor, né, com coragem também, com fidelidade ao que diz o Santo Evangelho. O ponto crucial de tudo é que os liberais entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Consideram que a Bíblia está cheia de erros e contradições. Ainda, eles negam que Jesus era verdadeiramente Deus. Eles dizem que Jesus era uma pessoa iluminada, mas não era Deus, né? Uma pessoa extraordinária, mas não, Deus não. Também não creem que Jesus ressuscitou, literalmente, ao terceiro dia. Na verdade, eles pregam que Jesus ressuscitou apenas na memória dos discípulos, né? Por consequência, eles também não creem que Jesus foi assunto aos céus, tampouco creem que Jesus voltará e que haverá novo céu e nova terra em que habita a justiça. Para eles, Jesus morreu na cruz apenas para servir de exemplo. Morreu como Marte
e não para ser o Salvador do mundo, para ser Salvador de pecadores. Eles pregam um Cristo que não perdoa pecados, afinal, não existem pecados para serem perdoados para os liberais. Esses liberais, essa teologia liberal, eles são universalistas. Significa que eles creem que, ao final, todos serão salvos. Alguns deles não têm coragem de dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Mas eles pensam e eles destilam esse veneno de forma muito sorrateira. Eu não vejo, inclusive, sentido dos teólogos liberais usarem a Bíblia para ministrarem em seus sermões. Haja vista que, para eles, a Bíblia está cheia de erros. Para que usar a Bíblia? Usa qualquer outro livro, né? Ou não usa livro nenhum. Ainda, além de tudo isso, eu queria saber qual o sentido das pessoas frequentarem a igreja. Se Deus vai salvar todo mundo ao final, ora, eles deviam dizer assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos todos. Vamos aproveitar o mundo, chafurde-se naquilo que o mundo te oferece. Infelizmente, a teologia liberal leva ao abandono do verdadeiro cristianismo e busca ressignificar mais de 2000 anos de história da igreja, gente. Isto é, a história da igreja não valeu nada para os liberais. Isso é, o cristão é definido de acordo com a cultura atual, né? De acordo com o balanço do vento, e não mais o cristão é definido de acordo com as escrituras. O fato é que, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que o homem é um ser depravado, é o que a Bíblia diz, e que necessita urgentemente da graça soberana de Deus para ser salvo. Caso contrário, todos irão para o inferno. O sangue de Cristo, a cruz, a regeneração pelo Espírito Santo jamais podem ser desprezadas, se é que há um interesse seu em Deus. Os malefícios, o principal malefício do liberalismo teológico reside em sua reinterpretação e negação da autoridade e inerrância bíblica. Pois, ao submeter as escrituras à crítica humana e ao relativismo, entre aspas, cultural, a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser um mero documento humano, falho e sujeito a erros. É isso aí, infelizmente. Essa desvalorização da Bíblia abre caminho para descredibilizar as doutrinas centrais, como criação, queda, os milagres de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua morte vicária e o dia glorioso em que ele voltará para nos buscar. Deus não tem autoridade suficiente, né? A coisa tornou-se muito subjetiva, não há ponto de ancoragem firme no liberalismo teológico. Na verdade, esse liberalismo enfatiza a importância da razão e da experiência sobre a autoridade doutrinária. Eu lembro a vocês o que está escrito no livro de Gênesis. Preste atenção, preste muita atenção nisso. Lembra-se quando o diabo agiu conversando com Eva, se opondo a Deus, aquilo que Deus havia dito a Adão? Lembram-se disso? O diabo disse assim, não é assim que Deus disse, levantou fazendo uma perguntinha, e não se conversa com o diabo, a partir daí, isso é importante, mas Eva abriu o diálogo e daí ela ouviu essa sutileza. Não é assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Olha como é que o diabo é sagaz, né? Ele apresenta uma realidade de um Deus proibitivo, de um Deus que está proibindo vocês de tudo. Ei, Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos, Eva. E Eva foi responder. E ela disse, não é bem assim não. Deus disse que nós não devemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas do restante a gente pode comer. Aí o diabo, já aproveitando esse gancho, ele entra com um argumento ainda mais ardiloso. Ele diz assim, sabe o que acontece, Eva? É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Por isso é que Deus não quer que você coma. Está entendendo? Ele coloca Deus como um Deus proibitivo, proibiu vocês de comer, e coloca Deus como um Deus mau, isso é, Deus não quer que vocês sejam verdadeiramente felizes. Agora, eu levanto uma questão que é a seguinte, você percebe que o diabo não diz assim, Eva, me adore? Eva, se sujeite a mim. Não. Ele disse assim, Eva, se adore. Eva, se valorize. Eva, Deus não valoriza vocês. Aliás, Deus sabe, Deus poderia dar mais, mas Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, por isso Ele disse para não comer, vocês serão como Ele.
Na verdade, a serpente apresentou para Eva uma outra certeza. Certamente não morrerás. Quando Eva disse, não, se nós comermos não morremos. Ela disse, não, certamente não morrerás. Vocês não vão morrer. O diabo sempre apresenta um outro, não caminho, mas uma viela. Ele apresenta uma outra realidade distante daquela. A função do diabo é apresentar, é contrapor a palavra de Deus. A Bíblia diz algo e o diabo diz, não, não é bem assim não. Não, não é bem assim não. Olha, Deus tem algo melhor. Olha, você precisa valorizar mais você. Olha e se valorize, Eva. Eu pergunto, você percebe alguma coisa de comum nessa abordagem que eu fiz com tudo aquilo que eu apresentei sobre a teologia liberal? Consegue perceber? Pois bem, eu não tenho outra coisa a dizer, senão que a teologia liberal, ela é oriunda exatamente da boca da serpente. O que eu estou falando, gente, é muito sério, porque um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta. E o que eu estou dizendo a você, para que você nunca diga que você não sabia disso. Portanto, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Rejeite isso. Creia na palavra de Deus. Creia e busque ter uma experiência com Jesus. Deus vai se revelar com você, Ele vai se revelar a você através da sua santa, gloriosa e poderosa palavra. Que Deus te abençoe e eu espero que de alguma maneira os seus olhos sejam abertos e você conheça, e você não apenas conheça, mas que você abrace a verdade. A verdade não é apenas conceitual, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele é a verdade absoluta de Deus que liberta o pecador. Que Deus te abençoe. Eu espero que, se você gostou, você compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e acione lá o sininho para você ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Conto com você, vamos compartilhar, vamos propagar o Evangelho e vamos ajudar pessoas a serem livres dessas amarras satânicas. Forte abraço!